O fazendeiro solitário fez o impensável quando ela foi chicoteada por ter tido um filho fora do casamento. E o que ele fez depois disso mudou o destino de toda aquela terra seca. Você lembra de um tempo em que a moralidade era uma lâmina mais afiada do que qualquer facão de cana e a desgraça pessoal não era apenas um fardo, mas um espetáculo público? Naqueles dias, na fazenda Vista Longa, o calor não vinha apenas do sol causticante que rachava a terra argilosa. Vinha da opressão das regras não escritas. Antes de mergulharmos no cheiro de poeira e vingança que pairava sobre o vilarejo, deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta história de dor e resiliência. Elara era uma mulher feita de sombra e sol. 20 e poucos anos, cabelos cor de carvão que ela costumava prender firmemente na nuca e olhos castanhos que haviam testemunhado mais miséria do que os anos que carregava. Ela não pertencia à Vista Longa por nascimento, mas por necessidade, tendo chegado ali após a morte de seus pais, arrastando consigo apenas uma trouxa esfarrapada de pertences e a promessa muda de uma vida honesta. Ela encontrou trabalho na lavoura, dobrando a espinha sob o olhar rigoroso dos capatazes. E por algum tempo, a simplicidade de sua rotina a manteve a salvo da maledicência. Mas a vida na fazenda Vista Longa era como o deserto, impiedosa. E quando o pequeno Elias nasceu, envolto em lençóis que não eram de casamento, o silêncio da comunidade se transformou em um rugido de julgamento. Elias era pequeno, frágil, mas carregava o peso de uma afronta. O fato de Elara ter dado à luz, fora das bênçãos do matrimônio, sem nomear o pai, era para os líderes locais uma ameaça direta à ordem estabelecida. O poder naquela região não residia nas leis escritas da capital distante, mas no olhar frio de Silas. Silas Vargos era o fazendeiro, o proprietário de Vista Longa e das terras circundantes. Ele era um homem feito de silêncio e distância, com mais de 50 anos, cujos ombros largos pareciam carregar o peso de algo muito antigo e irrecuperável. Ele vivia sozinho na grande casa de pedra, observando o mundo através de janelas empoeiradas, raramente falando, e quando o fazia, sua voz era grave e final. Ele havia perdido a esposa e o único filho muitos anos antes, e o luto o havia transformado em uma figura de autoridade estoica, quase desumana. Todos o temiam, mas também dependiam de seu poder e de sua terra. Naquela manhã de terça-feira, o ar estava tão denso que parecia mastigável. O Conselho dos Homens, liderado pelo reverendo Almeida, um homem pequeno, mas com uma voz que ressoava como um trovão divino, havia convocado Elara ao pátio central, o mesmo local onde se pesavam os sacos de grãos. O propósito era claro: purgação. Elara estava parada, sob a sombra esparsa de um velho flamboyant, segurando Elias contra o peito. O bebê, com apenas 4 meses, dormia inconsciente da humilhação que envolvia a mãe. A multidão se aglomerava em um semicírculo silencioso, os rostos severos, os olhares acusadores cravados na pele de Elara como espinhos invisíveis. Ela sentia o calor subir pelo pescoço, mas mantinha o queixo erguido, protegendo o filho. Reverendo Almeida avançou, batendo sua bengala na terra seca. O som ecoou, exigindo atenção. Elara de Souza! A voz do reverendo era rouca de indignação. Você profanou esta comunidade. Você trouxe a vergonha para esta terra de gente honesta. O fruto do pecado está em seus braços. E por sua recusa em nomear o pai, nós assumimos que você protege a luxúria. Elara não respondeu. Ela já havia tentado explicar. Havia sussurrado que o pai havia partido, que ela não o via desde antes de saber da gravidez, mas a comunidade exigia mais: um nome, uma confissão pública ou a aceitação total da culpa. Silas Vargos, o fazendeiro, estava sentado no degrau elevado da varanda do armazém, ligeiramente acima dos demais. Ele não falava,
mas sua presença era a licença para o julgamento. Vestia calças de sarja escura e uma camisa de algodão branco, impecável apesar da poeira. Seus olhos cinzentos observavam Elara com uma intensidade que era impossível decifrar. Não era ódio, mas também não era piedade. Era análise pura, fria como metal. O reverendo Almeida continuou, citando passagens bíblicas que justificavam a punição física para a correção da alma. Ele exigia que a lei de Deus fosse cumprida para que o mal não se espalhasse. A penalidade já estava determinada: 50 chibatadas, aplicadas publicamente, como aviso. O coração de Elara batia contra as costelas, um tambor apressado e febril. Ela sabia que 50 golpes eram o suficiente para quebrar um corpo, talvez até para matá-la. Seu medo não era por si mesma, mas por Elias. Quem cuidaria dele? A tensão chegou ao ápice quando o carrasco da fazenda, um homem grande e taciturno chamado Zeca, avançou segurando um chicote de couro trançado, pesado e brilhante de uso. O cheiro de couro cru se misturou ao cheiro de suor e poeira quente. O reverendo olhou para Silas, buscando a confirmação final. Silas, o Senhor é a lei aqui. O que diz sobre esta punição? O silêncio de Silas se prolongou, fazendo com que a multidão prendesse a respiração. Parecia que o tempo havia parado, suspenso apenas pelo som do bebê Elias, resmungando levemente no colo da mãe. Silas finalmente moveu-se. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que penetrava a massa de ar. A lei é a lei. A punição deve ser aplicada. Mas o pecado dela não é maior do que o nosso julgamento. Ele fez uma pausa, varrendo a multidão com o olhar. Ela fez a escolha de ter a criança. Ela não fugiu. Ela aceita o fardo. Ela pagará o preço. Elara fechou os olhos. A sentença havia sido confirmada pela autoridade máxima. Ela sentiu uma lágrima quente escorrer pela têmpora, mas a enxugou rapidamente. Ela não lhes daria a satisfação de vê-la desmoronar antes da dor. Mas então, Silas fez um gesto abrupto com a mão, silenciando o reverendo, que já se preparava para ordenar que Zeca avançasse. No entanto, Silas continuou, e seu tom mudou, adquirindo uma aspereza inesperada. Há uma condição. Vista Longa não pode se dar ao luxo de perder mão de obra por causa da moral. Ela tem o bebê. Ela tem 1 ano de recuperação pela frente. A lei do chicote é para limpar a alma, não para arruinar a fazenda. A multidão murmurou confusa. Eles queriam o espetáculo da dor imediata. Elara de Souza, Silas chamou seu nome de forma que parecia uma ordem militar. Você será punida de forma diferente, mas não menos rigorosa. O chicote será aplicado, mas não aqui, não agora. Elara o olhou, a esperança lutando com o terror nos olhos. O que poderia ser pior do que a exposição pública? Você virá para a minha casa, para a Vista Longa. A punição será aplicada por mim mesmo, em privado. Será rápida, mas você se lembrará dela. E como compensação pelo tempo de trabalho perdido, você servirá na Casa Grande durante os próximos 6 meses. Você e a criança. O burburinho se intensificou. Ninguém entrava na casa de Silas. Era um mausoléu de mármore e silêncio. Silas Vargos aplicara a punição pessoalmente? Isso era inaudito, mas também garantia que a penalidade seria cumprida com a máxima severidade, sem o risco de sentimentalismo público. Além disso, a transferência para a Casa Grande era um tipo de aprisionamento, um exílio de olhos vigilantes. O reverendo Almeida franziu a testa. Ele não gostava de desvios no ritual. Silas, a Escritura prega a exposição para a edificação. A Escritura prega o cumprimento da lei, interrompeu Silas, e seu olhar silenciou o clérigo de forma definitiva. Elara não fugirá do castigo. Ela apenas o receberá sob minha supervisão.
E se ela falhar em seu serviço, eu farei com que ela deseje que o chicote tivesse sido o menor dos seus problemas. A decisão de Silas não era um ato de misericórdia. Era um exercício de poder absoluto. Ele tirava a punição das mãos da comunidade e a trazia para si, garantindo que o trauma seria íntimo e sob seu controle total. Para a multidão, a mensagem era clara. A lei de vista longa era absoluta, e o fazendeiro a garantia com suas próprias mãos. Elara sentiu um calafrio apesar do calor. O medo do chicote público era substituído por um terror mais profundo. A solidão e a autoridade implacável daquele homem dentro de sua fortaleza. Zeca largou o chicote no chão, um som seco. A reunião estava encerrada. Silas desceu os degraus e caminhou diretamente até Elara sem desviar o olhar. Ele não olhou para o bebê, apenas para o rosto dela, procurando alguma quebra. Ele não a encontrou. Arrume suas poucas coisas, Elara. Você se mudará para a casa grande ao pôr do sol. A punição acontecerá imediatamente após sua chegada. Se houver um lamento, o chicote será o dobro. Ele virou as costas e se afastou, deixando para trás um rastro de poeira e a sensação opressiva de que a vida de Elara havia acabado de se tornar infinitamente mais complicada e perigosa. Naquele dia, Elara deixou a simplicidade miserável de seu casebre e subiu a colina íngreme em direção à casa grande. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, mas a beleza era irônica, pois ela caminhava em direção à sua sentença. Ela carregava Elias enrolado em um xale e a pequena trouxa de pertences sobre o ombro. A casa grande era imponente, construída com pedras que pareciam ter absorvido todo o silêncio da terra. Janelas escuras refletiam o crepúsculo. Era um lugar lindo e assustador. Ao entrar, o cheiro de mofo antigo, cera de abelha e um leve aroma de lavanda misturado com tabaco invadiu suas narinas. O interior era mobiliado com móveis pesados e escuros, e tudo parecia intocado, como se o tempo tivesse parado no dia em que a esposa de Silas havia morrido. Uma velha serva silenciosa, chamada Madalena, recebeu Elara e a levou para uma pequena dependência nos fundos, onde ela e Elias deveriam ficar. "Você sabe o que a espera", sussurrou Madalena, sem emoção. "Seja rápida. Não o irrite. Ele detesta a demora." O coração de Elara deu um salto. A hora havia chegado. Ela beijou a testa de Elias, que acordou e a olhou com olhos grandes e azuis, sem chorar. Ela entregou o bebê a Madalena. "Cuide dele. Por favor, não o deixe ouvir." Madalena apenas assentiu, um fantasma de compaixão em seu olhar. Elara foi conduzida para a sala de estar principal. As cortinas estavam fechadas e a única luz vinha de um lampião a óleo sobre uma mesa lateral, projetando sombras longas e dançantes. Silas estava lá, em pé, esperando, sem camisa. Sua pele era morena e marcada pelo sol, e ele tinha uma força bruta e contida que a fez recuar um passo. No centro da sala havia um banco de madeira baixo, usado para ordenhar vacas. "De joelhos", ordenou Silas. Elara obedeceu. O medo era uma onda fria que subia de seus pés. A lei de vista longa exige 50 chicotadas para a pureza da sua alma e para que você se lembre do custo da imprudência. Silas pegou o chicote que estava dobrado sobre a lareira. Não era o chicote do carrasco, mas um instrumento de treino de cavalos, mais fino, mas com a ponta de couro dura e afiada. Ele o testou no ar, o som, chip cortando o silêncio da noite. "Você tirará a camisa, nua, na parte superior. É a lei." A humilhação era quase tão dolorosa quanto o que estava por vir. Tremendo, Elara desabotoou o tecido fino da blusa e a deixou cair no chão. Ela estava apenas de saia de algodão, exposta. Ela abraçou os braços, tentando cobrir-se, mas o gesto era inútil. O ar frio da casa beijou sua pele exposta.
Silas não demonstrou emoção. Ele parecia ser apenas a ferramenta da justiça cruel daquela terra. Deite-se no banco de bruços, mantenha-se imóvel. O primeiro golpe é o mais difícil. Elara deitou-se. O banco de madeira era duro sob seu estômago. Ela fechou os olhos e respirou fundo, absorvendo o cheiro de poeira e o toque frio da madeira. Ela podia ouvir a respiração ritmada de Silas, o farfalhar da sua roupa enquanto ele se preparava. Ela estava pronta para o sofrimento, pronta para pagar o preço de sua maternidade. Ela se lembrou de Elias e a força que a mantinha unida retornou. Ela não gritaria, ela não lhes daria essa satisfação. Silas levantou o chicote. O som do vento cortado pela corda de couro era a última coisa que Elara ouviu antes do impacto. O primeiro golpe atingiu suas costas logo abaixo da omoplata direita, um fogo instantâneo que a fez arquejar e apertar os punhos na madeira. Não foi apenas dor, foi o som de sua carne rasgada. Ela mordeu o lábio, provando o sabor metálico do sangue. O segundo veio na esquerda, mais forte, mais preciso. O terceiro. O quarto. A sala estava cheia apenas do som do chicote estalando e do gemido reprimido de Elara. Ela perdeu a noção de quantos golpes haviam caído, mas a cada um, a dor se intensificava, se espalhando como tinta escura, deixando rastros de sangue quente e pegajoso em sua pele. Ela sentiu que estava prestes a desmaiar, mas a cada respiração, a imagem de Elias a trazia de volta. Ela aguentou mais do que qualquer um na multidão esperaria que ela aguentasse. Quando o 20º golpe caiu, sua consciência começou a falhar. O cheiro de seu próprio sangue, misturado com o cheiro de couro, era insuportável. Então, o chicote parou. Silas soltou um suspiro pesado, o som de um homem que havia executado uma tarefa extenuante. Elara esperou pelo próximo. Ele havia prometido 50. Ela mal tinha chegado à metade, mas o chicote não veio. Silas jogou o instrumento no chão com um baque seco. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente, carregado de ruído mental. Elara se virou lentamente, a dor latejando em suas costas. Ela viu Silas em pé, ofegante. Seus olhos cinzentos estavam fixos nas marcas vermelhas e roxas que ele havia infligido. 20 chicotadas, disse ele, a voz rouca, quase um sussurro. 20 chicotadas, Elara, é o suficiente. Levante-se. Elara tentou se levantar, mas seus músculos estavam travados. Ela cambaleou. Silas avançou e a segurou antes que ela caísse. A mão dele tocou sua pele ferida e ela estremeceu. Não era um toque de consolo, mas de necessidade. O que o senhor fez? Ela conseguiu murmurar, confusa e desorientada. A lei exige 50. Silas a olhou profundamente. A frieza habitual em seus olhos estava rachada por uma emoção que ela não conseguia nomear. Desgosto, talvez? Não por ela, mas por si mesmo. A lei exige a punição para o pecado, respondeu Silas, soltando-a, permitindo que ela se apoiasse na mesa. 20 marcam o corpo. 50 matariam a mãe de um recém-nascido. Eu não vou manchar Vista Longa com o sangue de uma mulher fraca. Ele se virou, pegou uma garrafa de licor forte e despejou um pouco em um pano limpo. Vire-se. Eu preciso limpar isso agora, ou infeccionará. Elara sabia que a limpeza seria quase tão dolorosa quanto o chicote. Ela se virou, expondo as costas em carne viva. Ela viu a mancha vermelha de seu sangue no pano. Quando Silas aplicou o álcool, Elara gritou. Foi um som baixo, primal, que ela não conseguiu conter. As lágrimas que ela havia segurado durante o julgamento no pátio finalmente vieram, misturando-se com o suor frio do pavor. Silas não parou. Ele limpou as feridas com uma precisão cirúrgica e silenciosa. Você recebeu sua punição, Elara. Agora você deve o serviço. 6 meses nesta casa, você e seu filho. Você será a governanta. Minha casa está suja e empoeirada. Você a fará brilhar novamente. E os outros 30 golpes? Perguntou Elara, a voz trêmula.
Silas vestiu a camisa novamente, ocultando a musculatura tensa. Ele voltou a ser o fazendeiro frio e distante. Os 30 golpes restantes, ele disse, olhando para o chicote no chão. Você os pagará com trabalho, é a sua penitência. Se você falhar, se você tentar fugir, se eu tiver a menor insatisfação com seu trabalho, eu não usarei o chicote da fazenda. Eu a levarei para o curral e aplicarei a punição de cavalo. Você fará melhor em ser eficiente, Elara. A ameaça era real. A dor física havia cessado por enquanto, mas a nova punição era a servidão sob o vigilante solitário, um homem que parecia ter a capacidade de ver através das pessoas e que escondia sob a máscara de juiz uma ferida ainda maior. Elara estava agora prisioneira em um castelo de luto, e o preço de sua liberdade era a redenção de uma casa que o próprio Silas havia permitido cair em desgraça. Ela conseguiu se vestir com dificuldade. Madalena retornou com Elias, que dormia pacificamente, aquecido. Você me deve seu tempo, Elara, disse Silas, antes de sair da sala, deixando-a sozinha com a dor física e a perplexidade emocional. Mas se você pensa que estou sendo misericordioso, você está errada. Eu tenho meus motivos, e você fará exatamente o que eu mandar. Elara olhou para o bebê, para a mancha de sangue no chão de madeira escura e para a porta pela qual Silas havia saído. Ela havia sido chicoteada, sim, pelo pecado de ter tido um filho fora do casamento. Mas o fazendeiro solitário havia feito algo que a comunidade não esperava. Ele a havia mantido viva, transferindo o julgamento público para uma prisão privada e misteriosa. E Elara, ferida e confusa, sabia que sua verdadeira provação estava apenas começando, nas paredes daquela casa, sob o olhar constante de Silas Vargos. Ela precisava entender por que ele havia parado e o que ele realmente queria dela e de seu filho. O que Silas escondia e por que ele parecia tão atormentado ao infligir a dor era um mistério que agora ela era obrigada a desvendar para sobreviver. O mistério era profundo, pois ela foi chicoteada por ter tido um filho fora do casamento. Mas o fazendeiro solitário fez isso, e a redenção, pensava Elara, não viria com a piedade, mas com o trabalho duro imposto por ele. Você lembra de um tempo em que a moralidade era uma foice afiada, capaz de ceifar vidas e reputações com a mesma indiferença? Naquele sertão de montanhas rochosas e terras ingratas, a fazenda Vargos era um ponto de isolamento, um castelo de melancolia onde o fazendeiro Silas Vargos e a pecadora forçada Elara agora coabitavam. Se você também sente a força dessa história, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas de resiliência e fé. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desenrolar completo da provação de Elara. A dor na carne de Elara era um lembrete pulsante da dívida que Silas havia cobrado e estranhamente interrompido. Nos dias que se seguiram, ela não teve permissão para sair do quarto. Madalena, a velha cozinheira, tornara-se a ponte silenciosa entre o prisioneiro e o carcereiro. Ela trazia as refeições, trocava os curativos feitos com ungüentos de ervas fortes e supervisionava Elias, que era alimentado e embalado com uma ternura que contrastava com a aspereza daquele lugar. Elara se levantava e sentava com cuidado excruciante, o tecido de sua roupa roçando as feridas abertas, mas cicatrizando lentamente. Silas nunca entrava sem avisar, mas sua presença era constante. Ela o ouvia. O ranger de suas botas pesadas no chão de tábuas, o som seco da lenha sendo rachada no quintal, o silêncio mortal que ele trazia consigo. Ele era o eixo de um mundo novo e pequeno que girava em torno de sua dor e de seu comando. 3 manhãs depois do chicoteamento, Silas finalmente a confrontou. Ele estava de pé na soleira da porta, alto e duro, a barba cerrada e os olhos cinzentos fixos nela.
A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o pó suspenso no ar e a rugosidade de suas mãos calejadas. Você está forte o suficiente para se mover, Elara. Não quero que você pense que esta estadia é um ato de caridade. Você está sob meu teto e está me devendo seu tempo. Minha casa está em desordem. Meu celeiro precisa de mãos. Você tem um filho. Ele precisa de leite, de calor e de um futuro que eu, não a vila, posso garantir por enquanto. Elara apertou o bebê contra o peito. A arrogância dele a queimava mais do que a dor nas costas. Eu não sou sua serva, Silas. Não sou uma escrava. Eu paguei pelo meu pecado. Silas deu um passo à frente e a intensidade de seu olhar fez Elara recuar instintivamente. Você pagou a mim. E eu decidi que o pagamento será estendido. O chicoteamento foi o preço de sua vergonha para a comunidade. O serviço será o preço de sua vida para mim. Entenda, se você voltar para a vila, eles terminarão o que começaram. Aqui você estará segura, e Elias estará seguro. Mas a segurança tem um custo que você cumprirá dia após dia. Ele não gritava, era pior. Sua voz era a calma gelada de quem detinha o poder absoluto. Seu trabalho começa hoje. Você ficará na casa principal. Madalena a guiará. Você cuidará de minhas refeições, de minhas roupas e da limpeza deste lugar que cheira a solidão e abandono. E você fará isso sem reclamações, ou farei você se arrepender de ter nascido. Elara respirou fundo, absorvendo a ameaça fria. Ela sabia que estava em uma armadilha, mas a promessa de segurança para Elias era o grilhão mais forte. O que você ganha com isso, Silas? Por que me manter aqui, se você me odeia tanto quanto o resto deles? Ele desviou o olhar por um breve momento, um lampejo de algo ilegível cruzando seus olhos. Talvez fosse remorso, talvez cansaço. Não se preocupe com meus motivos, Elara. Preocupe-se com sua obediência. Eu não a odeio. Eu apenas exijo a dívida. E assim começou a vida estranha de Elara na fazenda Vargos. Ela desceu as escadas lentamente, o bebê enrolado em um xale grosso. A casa era vasta, escura e cheia de ecos. Cheiro de poeira antiga, misturada com fumaça de lenha e, curiosamente, o aroma de livros velhos. Silas não era apenas um fazendeiro. Ele era um homem de alguma erudição, isolado por escolha ou por infortúnio. Madalena, mais um espectro do que uma mulher de verdade, mostrou-lhe os afazeres. A cozinha era enorme, com um fogão a lenha que parecia ter alimentado gerações. Você vai lavar, cozinhar, limpar. O senhor Silas gosta de rotina e silêncio. Madalena falava em sussurros, sempre de costas, como se tivesse medo de que a própria luz do dia a revelasse. Elara aprendeu rapidamente que a única regra era não perturbar Silas em seu escritório. Um quarto no final do corredor principal, onde ele passava as tardes, imerso em papéis e mapas. A rotina era esmagadora, mas o esforço físico era paradoxalmente um alívio. Cuidar de Elias e manter a casa exigia foco, desviando sua mente da humilhação e do medo. Ela limpava as janelas empoeiradas, permitindo que a luz entrasse e revelasse a beleza rústica e melancólica do lugar. Silas observava, nunca de perto, mas sempre presente na periferia de sua visão. Ele entrava na cozinha para pegar café e Elara congelava, esperando a bronca ou o comando. Eles trocavam apenas o mínimo de palavras necessárias. O feijão está sem sal, a lenha está úmida. Um dia, enquanto lavava as roupas de Silas em uma tina no quintal, ela notou as marcas. Não eram apenas as calosidades de um trabalhador. Em suas camisas, bem acima do cotovelo, havia velhas marcas de sutura e cicatrizes profundas, finas linhas brancas que pareciam testemunhar uma violência passada ou uma doença grave. Silas não era apenas o carrasco. Ele carregava suas próprias feridas invisíveis e talvez, pensou Elara, o chicoteamento tivesse sido menos sobre punir Elara.
e mais sobre Silas, tentando, de alguma forma perversa, limpar a sujeira que ele sentia em si mesmo. O bebê chorou. Elias, pequeno e exigente, precisava dela. Ela parou de esfregar a camisa de Silas, o sabão escorrendo por seus dedos. Ao olhar para trás, ela viu Silas parado no alpendre. Ele não a estava olhando. Ele olhava para o bebê. Havia uma hesitação rara em sua postura, como se o choro de Elias o tivesse alcançado em um lugar profundo e esquecido. Elara sentiu uma pontada de esperança. Se Elias era o ponto fraco dele, ela usaria isso. Ela se aproximou do fazendeiro. Ele não vai parar de chorar até que eu o alimente. Silas não se moveu. Seus olhos cinzentos estavam fixos no pequeno embrulho. Ele é um fardo. Ele é a minha salvação, Silas. E a prova de que a vida continua, mesmo quando os homens tentam destruí-la. Silas fez um movimento brusco, como se estivesse afastando um inseto. Não me dê lições de vida, Elara. Você está aqui para trabalhar. O que ele precisa? Ela precisava de um pouco de leite fresco, pois o que Madalena trazia era escasso. Silas, sem dizer uma palavra, deu as costas e sumiu na direção do celeiro. 20 minutos depois ele voltou, não com Madalena, mas com um balde de leite recém-ordenhado, a espuma ainda na superfície. Ele colocou o balde no chão da cozinha com um estrondo. Pegue, mas não se acostume. O luxo é para os que não têm dívidas. A tensão entre eles não era mais apenas ódio e medo. Era uma convivência forçada, pontuada por atos de crueldade calculada e, de forma mais desconcertante, por gestos de pragmatismo que beiravam a gentileza, mas que Silas se recusava veementemente a admitir. Elara sabia que precisava entender a razão do isolamento de Silas e a natureza exata de sua dívida para encontrar uma saída daquela prisão de fazenda. A história de Silas Vargos parecia tão quebrada quanto a dela, e a chave para sua própria liberdade estava escondida nas sombras de sua alma atormentada. A verdadeira batalha estava apenas começando, não com o chicote, mas com a quietude opressiva e os olhares não ditos. Ela precisava ir além da superfície do carrasco para encontrar o homem, e talvez a fraqueza que a faria livre. O fazendeiro solitário fez Elara perceber que ela foi chicoteada por ter tido um filho fora do casamento, para que ele próprio pudesse expiar um pecado antigo, e a verdade era mais brutal que o chicote. Você lembra de um tempo em que a dignidade de uma mulher valia menos do que o bom nome de um fazendeiro. Você lembra da aspereza do arido, onde Silas Vargos e Elara começavam seu convívio forçado. Um convívio que não era apenas de senhor e serva, mas de duas almas quebradas, presas na mesma paisagem desolada. Se você está aqui buscando histórias que falam de resiliência e justiça, deixe seu like. Diga-me de qual cidade está acompanhando essa jornada de Elara nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o que vem a seguir. A quietude que se instalou na fazenda Vargos, depois daquele gesto de leite fresco, era mais ameaçadora do que qualquer grito. Elara, com a criança no colo, observava Silas. Ela não o via mais, apenas como o carrasco que tinha ordenado seu castigo público. Via um mecanismo de dor que funcionava com precisão perturbadora. Ele era metódico. Acordava antes do sol, os passos pesados no assoalho de madeira parecendo britar o silêncio. Trabalhava na terra até o entardecer, voltando com cheiro de suor, feno e terra molhada. A casa, ampla e bem construída, era um monumento à solidão. Havia cômodos que ele nunca usava, e uma porta específica no topo da escada, que permanecia eternamente fechada. Elara começou a tecer sua estratégia com o único recurso que lhe restava, a observação minuciosa. Ela notou que Silas jamais comia na mesa principal. Suas refeições, escassas e frias, eram consumidas em pé, perto da lareira da cozinha, como se sentar para comer fosse um luxo que ele não se permitia. Ela reparou que ele lia.
Noites adentro, à luz fraca do lampião a querosene, ele folheava livros grossos, muitas vezes de capa gasta e lombada amassada. Eram livros de direito e de teologia, tratados sobre a natureza da culpa e da redenção. Um dia, enquanto varria a sala de estar, um espaço que parecia ter sido congelado no tempo, Elara viu o que buscava. Em cima de um móvel antigo, debaixo de uma pilha de documentos fiscais antigos, jazia uma caixinha de madeira escura. Estava destrancada, o que era estranho, considerando o quão reservado ele era. Ela esperou. A oportunidade só surgiu 3 dias depois, quando Silas saiu para a cidade para negociar o preço do milho com os vizinhos. Uma jornada que o manteria ausente até o pôr do sol. Com o coração disparado, Elara subiu na cadeira. A poeira que cobria a caixa sugeria que ela não era tocada há muito tempo. Quando levantou a tampa, sentiu o cheiro de lavanda seca e velhas lembranças. Lá dentro não havia dinheiro, nem joias, nem documentos de dívida. Havia apenas 3 itens: um pequeno prendedor de cabelo de osso, polido pelo uso, um envelope amarelado, sem remetente, e uma fotografia. A fotografia era de uma mulher. Ela era jovem, com cabelos escuros e olhos vibrantes que pareciam rir diretamente para a lente. Ela não era parecida com Elara, mas havia algo na intensidade de seu olhar que trazia um eco. Na foto, a mulher estava grávida. Sua mão repousava, terna e possessiva, sobre o ventre arredondado. Elara segurou a imagem, sentindo o papel áspero sob seus dedos. Aquela não era uma lembrança qualquer. Aquela era a vida que Silas tinha perdido, a razão para a porta trancada no andar de cima. Ela virou a foto. Escrito na caligrafia firme de Silas, mas com a tinta borrada como se tivesse sido molhada por lágrimas há muito tempo, lia-se: Cecília e Tobias, julho de 1898. A tensão que Elara sentia cedeu lugar a uma pontada de compreensão dolorosa. Silas não era um monstro sem coração. Ele era um homem que tinha enterrado seu futuro junto com sua família. Mas por que a obsessão pela dívida e pelo chicote? Por que a crueldade direcionada a ela, a mãe que sobrevivera e tinha mantido seu filho? Ela abriu o envelope amarelado. Dentro havia uma única folha de papel dobrada 4 vezes. Era um extrato, não de dívida financeira, mas de um registro eclesiástico. Dizia, em letras miúdas, que Cecília Vargos havia morrido em trabalho de parto e que o filho, Tobias, falecera horas depois. No rodapé, em letras garrafais, o pároco local havia feito uma anotação moralista: falecimento atribuído à fragilidade do corpo feminino, já maculado pela ausência de matrimônio sacramentado. A dívida é de Deus. Elara estremeceu, não pelo frio, mas pela revelação. Cecília, a mulher de Silas, tinha morrido dando à luz um filho, que aos olhos da sociedade e da igreja da época era ilegítimo, assim como o seu. A fazenda Vargos não era uma prisão apenas para Elara, era o purgatório particular de Silas. Ele havia internalizado a culpa e a sentença moral que a sociedade impôs a Cecília. Para Silas, o luxo era para os que não tinham dívidas, e a dívida que ele carregava era a perda de sua família e o julgamento cruel que recaíra sobre sua amada. Ele não conseguira proteger sua mulher da condenação social e agora, anos depois, ele replicava essa condenação em Elara, chicoteando-a como se estivesse chicoteando a própria memória e a própria culpa. Quando Silas voltou ao entardecer, o cheiro de feno e poeira misturado ao medo de Elara pairava na cozinha. Ele estava visivelmente exausto, os olhos fundos e distantes. Elara havia guardado a caixa exatamente como a encontrou. A fotografia de Cecília e Tobias estava novamente escondida, mas o conhecimento de sua existência agora pesava na consciência de Elara. Ela serviu a sopa de feijão, os movimentos mais lentos do que o normal.
Silas comeu em silêncio. O único som era o ranger lento da velha cadeira de balanço onde o pequeno Tiago dormia. Eu vi o quarto no andar de cima, disse Elara, quebrando o silêncio com uma audácia que beirava a imprudência. É sempre frio. Silas parou de mastigar. Seu rosto, normalmente inexpressivo, contraiu-se numa máscara de fúria e dor mal contida. O que você pensa que está fazendo, mulher? Estou vendo que o senhor vive num mausoléu e pune a mim pela dor que o senhor não conseguiu evitar em sua própria casa. O ar se tornou denso, carregado de perigo. Silas levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás com um baque seco. Ele estava sobre ela em um instante, a mão forte pairando sobre seu ombro, mas não tocando. Seus olhos eram brasas. Você não sabe de nada sobre a minha dívida. Cala a boca. Eu sei que a sua esposa não tinha anel e seu filho não tinha nome na igreja. Eu sei que o julgamento deles foi o que matou, não o parto. E sei que o Senhor me chicoteou porque não pôde chicotear a memória dela. A acusação, direta e sem medo, acertou Silas como um golpe físico. Ele recuou um passo, a força que o impulsionava esvaziando-se. Ele cambaleou ligeiramente, apoiando-se no balcão de madeira. Seus lábios tremeram. E Elara viu, pela primeira vez, o músculo da sua mandíbula afrouxar. Se você mencionar o nome deles novamente, ou a minha vida, eu a expulso daqui, com o garoto, e que a próxima cidade a receba com a mesma benevolência que esta. Não se trata de benevolência, Silas, trata-se de justiça. O Senhor me deve um pagamento. O fazendeiro riu, um som rouco e sem alegria. Você me cobrar dívida? Você é a dívida. Eu sou a sobrevivente da mesma vergonha que o Senhor deixou matar sua família. O Senhor quer redenção e eu quero liberdade, mas a liberdade só virá quando o Senhor aceitar que a dívida não era dela e nem é minha. É do mundo que nos julga. Aquele era um momento de inflexão. Elara tinha transposto a barreira do medo. Ela não era mais a escrava condenada, mas uma espécie de espelho cruel para Silas. Ele a odiava porque ela era a prova viva de que era possível resistir à condenação, ter o filho e sobreviver. Sua presença era a afronta à memória de Cecília e Tobias. Silas virou-se bruscamente, pegou o balde de água que estava junto à porta e o arremessou contra a parede de pedra da lareira. A água explodiu em névoa e escorreu, pingando. Era a primeira vez que Elara o via perder o controle de forma tão completa. Vá para o seu quarto e não me dirija a palavra sobre o passado que você não tem o direito de conhecer. Elara não se moveu imediatamente. Ela precisava consolidar a vitória daquela revelação. A porta está trancada há 5 anos, Silas. O quarto dela ainda tem o cheiro de lavanda. Eu sei que o senhor não dorme lá. O senhor dorme com a culpa. Ele não respondeu com mais violência, mas com um silêncio mortal que prometia retribuição. Naquela noite, o sono foi impossível. Elara ouvia o rangido intermitente da cama de Silas no quarto ao lado, sinal de sua agitação. Ela sabia que tinha cutucado a ferida mais profunda. A partir daquele dia, a fazenda Vargos não seria um lugar de silêncio obediente, mas um campo de batalha psicológica, onde a moeda de troca era a dor e a verdade. A rotina seguiu, mas o olhar de Silas mudou. Não havia mais indiferença, mas uma vigilância tensa, como se esperasse o próximo ataque verbal. Elara, por sua vez, começou a cuidar da casa com um propósito renovado. Ela limpava, cozinhava e cuidava de Tiago com uma energia feroz. Ela precisava provar a Silas que não era a mulher frágil e pecadora que a sociedade havia pintado, mas uma força de vida capaz de reconstruir, mesmo nas ruínas de sua moralidade. Ela começou a ir além de suas obrigações. Ela reparava roupas rasgadas, organizava os suprimentos de inverno e, o mais ousado, começou a levar seu filho para o celeiro. Tiago era uma criança de olhar vivo e riso fácil. O celeiro, com seu cheiro forte de gado e palha, era um lugar de fascínio para ele.
Elara ficava na porta, observando Silas trabalhar. Ele cuidava dos animais com uma gentileza estranha, totalmente ausente em suas interações humanas. Silas, ela disse um dia, enquanto ele ferrava um dos cavalos, o senhor gosta dos animais, eles não julgam. O fazendeiro soltou a pata do cavalo com um movimento brusco. Eles não mentem, replicou ele sem olhar para ela. Eles também não podem lhe dar perdão. A ferradura que ele segurava caiu no chão de terra batida com um baque surdo. O perdão, mulher, é algo que se conquista com o sacrifício, não com a palavra. Ainda assim, a presença de Tiago começou a operar uma mudança sutil. A criança, alheia ao ódio e à tensão, engatinhava perto das ferramentas de Silas ou observava os bezerros com admiração infantil. Ele era a representação viva da dívida que Silas tinha punido, mas sua inocência era inegável. Uma tarde, Silas estava consertando o telhado do celeiro e Elara estava colhendo hortaliças. Tiago estava sentado em uma pilha de feno, mastigando um pedaço de pão seco. Um dos cães de guarda da fazenda, um pastor alemão chamado Bruto, aproximou-se do menino, curioso. Bruto não era um cão amigável. Era treinado para a proteção, mantido à distância por Silas. O menino, sem medo, estendeu a mão gordinha. Bruto, em vez de rosnar, cheirou a mão de Tiago. O pequeno soltou uma gargalhada aguda. Elara viu Silas, no telhado, parar completamente seu trabalho. Ele observava a cena com uma intensidade quase dolorosa. O riso de Tiago parecia rasgar o véu de silêncio que ele havia construído sobre a fazenda. O fazendeiro desceu do telhado em uma velocidade alarmante, não para brigar, mas para pegar o cão. Ele puxou Bruto pela coleira, à força contida. Fique longe da criança, seu animal. O tom era de advertência, mas não era dirigido ao cão, era dirigido ao risco de se afeiçoar. Elara aproximou-se. Ele é apenas um bebê, Silas. Bebês trazem mais do que alegria. Eles trazem responsabilidade e vergonha. Eles trazem vida, replicou Elara, abraçando Tiago. Algo que o senhor se recusa a aceitar novamente. Silas não pôde refutar. A vida de Tiago era um testamento contra a sua filosofia de dor. O fazendeiro estava encurralado pela inocência do menino e pela persistência destemida da mãe. Ele havia tentado destruir a dignidade de Elara, mas ela havia usado a tragédia dele como alavanca para erguer a sua própria. A luta havia se movido da superfície da pele para as profundezas da alma. Elara tinha a verdade de Silas e agora ela usaria esse conhecimento para libertar a si mesma e a seu filho, mesmo que isso significasse quebrar o homem que a chicoteou. Ela sabia que, no fundo, ele era tão prisioneiro daquela fazenda e daquela dívida moral quanto ela era. A reconstrução da vida de Elara dependia da demolição da fachada de Silas. Ela só precisava saber o preço exato que ele pagaria para se livrar da culpa que a assombrava. Silas sentia o cerco se fechar. O silêncio da casa era agora preenchido pelos pequenos ruídos de Tiago, o engatinhar, o choramingar noturno e, pior de tudo, o riso. Esses sons eram martelos batendo contra as paredes que ele havia erguido para proteger a dor de Cecília. Ele estava à beira de uma revelação maior, uma que exigiria não apenas a aceitação de sua perda, mas o reconhecimento de que, ao impor seu julgamento sobre Elara, ele havia se tornado o algoz que condenou sua própria esposa. O inverno se aproximava e, com ele, a necessidade de enfrentar o que estava enterrado no andar de cima. O fazendeiro solitário fez ela foi chicoteada por ter tido um filho fora do casamento. Mas o que ele não esperava era que a dor dela fosse o espelho da sua própria. Você lembra de um tempo em que o julgamento público era mais cruel que a própria pena? De como a dor se tornava uma moeda de troca em fazendas isoladas, onde a lei do homem era escrita na terra e na carne. Elara,
a jovem que suportou o chicote pela vida nova que carregava, e Silas, o homem consumido pela culpa que ele vestia de justiça. Se você se sente tocado por histórias de força e redenção, deixe seu like agora e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder o final dessa saga que transcende o tempo e a dor. O inverno se aproximava e, com ele, a necessidade de enfrentar o que estava enterrado no andar de cima. Silas sentia o frio, não apenas nos ventos que assobiavam nas frestas da velha casa, mas no oco do estômago, onde a verdade de Elara havia se alojado como uma pedra. Ele tentava manter a rotina, cuidar do gado, conferir os silos, martelar pregos na cerca que teimava em ceder, mas cada tarefa era sabotada pela imagem dela, silenciosa e observadora, alimentando Tiago perto do fogão. Elara não falava mais sobre sua liberdade. Ela havia parado de mendigar ou desafiar. Em vez disso, ela o tratava com uma cortesia fria e fatal. Ela o servia a comida, mas não olhava para ele. Ela cuidava da casa, mas o silêncio dela era mais alto que qualquer grito. Esse silêncio o forçava a ouvir os sons do bebê que ele havia tentado apagar. E esses sons o conduziam inexoravelmente para o andar superior. Uma noite após o jantar, a tensão atingiu um ponto de saturação. A luz da lamparina lançava sombras alongadas que distorciam os móveis e transformavam a sala de jantar em um cenário de julgamento. Silas tentou ler um jornal velho, mas suas mãos tremiam levemente. Silas... A voz dela era baixa, como o arrastar de uma mortalha. Está frio esta noite. O quarto de cima deve estar congelando. Ele engoliu em seco. Era a primeira vez que ela mencionava o andar de cima, o refúgio profano de sua dor. Ele a olhou, buscando raiva, mas encontrou apenas um conhecimento calmo e antigo em seus olhos castanhos. Não há nada lá que lhe diga respeito, Elara. Ele respondeu, a voz rouca. Há tudo que me diz respeito, Silas. Há a dívida que você está tentando pagar e o chicote que você usou para transferi-la para mim. Você chicoteou a mim, mas não pôde chicotear a Cecília. Não podia chicotear a si mesmo. A precisão de suas palavras era um bisturi. Silas fechou o jornal, amassando-o na mão. Ele se levantou, a cadeira rangendo ruidosamente contra o chão de madeira. Ele não conseguia respirar, sentindo o peso de anos de poeira e luto caindo sobre seus ombros. Não ouse falar sobre ela, você não a conhecia. Eu conheço a dor que a matou, Silas, retrucou Elara, sem elevar o tom. Ela se aproximou e o cheiro de sabão e bebê recém-banhado a acompanhava. A solidão não mata apenas as esposas que perdem seus filhos. Ela mata também os fazendeiros que perdem suas almas. Vá até lá. Você precisa ver o que guardou. O confronto não era mais físico. Era uma batalha de vontades. Silas percebeu que, ao invés de buscar vingança ou exigir ouro, Elara estava exigindo algo muito mais valioso. A verdade. Ele se moveu rigidamente em direção à escada. Os degraus rangiam sob seu peso, e ele podia jurar que cada rangido era um lamento de Cecília, chamando-o de volta ao dia em que a encontrou fria no berço vazio, e depois fria na cama após o parto. O sótão era uma cápsula do tempo sufocante. O ar era espesso com cheiro de mofo, lavanda seca e desespero. Silas empurrou a porta. O quarto de Cecília estava exatamente como ela o havia deixado, exceto pela camada imensa de poeira que Elara havia imaginado. Mas a poeira não cobria o item central, o motivo de sua reclusão, o berço. O berço era de madeira escura, polido pelo tempo e pela dor. Ao lado dele ainda havia uma pequena trouxa de linho que Cecília havia costurado e um único brinquedo de madeira. Silas tocou o batente da porta, incapaz de entrar. Seu rosto estava distorcido, os olhos apertados na tentativa de afastar a imagem. Elara o seguiu, parando logo atrás dele. Ela não tocou em nada. Ela apenas observou Silas ser consumido pelo passado. — O que você vê, Silas? Ela perguntou.
Ele finalmente sussurrou: eu a matei. Não a criança. Eu matei Cecília. Eu a deixei sozinha com a dor. E o que você fez quando a dor voltou a esta fazenda? Continuou Elara, a voz subindo levemente, carregada de ferro. Quando eu, uma estranha, trouxe um filho, vida nova, você pegou o chicote. Você me castigou por ter o que Cecília perdeu, por ter o que você não pôde proteger. Você usou Tiago como um fantasma, Silas. Você queria que minha punição fosse o preço que você devia pagar pelo sofrimento dela. Ele se virou, os olhos vermelhos e lacrimejantes. O grande fazendeiro, forte e duro, era agora apenas um homem velho e quebrado. Éramos diferentes, ele tentou argumentar, a voz embargada. Eu a amava. O amor não exige o chicote, Silas. A justiça, muito menos. Você me puniu por minha carne, mas o seu pecado foi na sua alma. Cecília não precisava de poeira e silêncio. Ela precisava de dignidade para o seu luto. Eu não preciso de chicote. Eu preciso de dignidade para o meu filho. Elara deu um passo à frente, entrando na luz fria que entrava pela janela do sótano. Você me disse que eu deveria ser grata por ter meu filho, e eu sou, mas não a você. Eu sou grata a Deus por me dar a força de protegê-lo, mesmo depois que você tentou me destruir. Eu tive que usar o conhecimento da sua dor para me erguer. Eu não quero sua fazenda, Silas. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero apenas que você assine um papel simples que diga que sou uma mulher livre e que meu filho não pertence a esta terra de culpa. A proposta dela era inesperada. Ela estava pedindo um reconhecimento, uma absolvição legal que a livraria da mancha e da servidão. O silêncio do sótão se arrastou. Silas olhou para o berço vazio, depois para Elara, que carregava a vida em seus braços de forma tão resoluta. Ele tremeu. Era a primeira vez em anos que ele permitia que a culpa o atingisse completamente, sem a armadura da justiça moral que ele havia vestido. A verdade era que Elara tinha razão. Ele havia usado o julgamento dela para se esconder do próprio. Ele desceu as escadas lentamente, como se estivesse carregando o peso do sótão inteiro. Elara o seguia, mantendo a distância respeitosa e vitoriosa. Na cozinha, ele pegou a pena e a tinta, suas mãos ainda incertas. "O que farei se você se for?" ele perguntou, a voz quase inaudível. Elara se inclinou sobre a mesa. "Você fará o que deveria ter feito por Cecília. Você vai se permitir viver. E você vai reconhecer que a vida, mesmo quando nasce fora dos laços que a sociedade impõe, é sagrada." Ele assinou. O nome de Silas, em um documento simples, era o fim de seu reinado de culpa e o início da liberdade de Elara. Ao ver a tinta secar no papel, a força que mantinha Silas ereto se dissipou. Ele afundou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos, permitindo-se chorar pela primeira vez desde o dia em que Cecília se foi. Não eram lágrimas de raiva ou de frustração, mas de um luto honesto e tardio. Elara observou. Ela não sentiu pena, mas um reconhecimento sombrio. Ele havia pago o preço que ela exigia. Sua verdade. Ela pegou o papel, dobrando-o cuidadosamente e guardando-o no bolso do vestido. A partir daquele momento, ela não era mais serva. Era uma hóspede. Mas a liberdade não significava a partida imediata. O inverno estava chegando, e ela sabia que Silas, quebrado e sem sua armadura de fazendeiro severo, não suportaria a solidão iminente. Os dias seguintes foram estranhos. Silas se tornou um fantasma na própria casa. Ele trabalhava, comia, mas não interagia. Ele se afastava do som do riso de Tiago. Elara, agora livre no papel, começou a exercer uma liberdade diferente, a de reconstruir. Ela limpou o pó do sótão, não por servidão, mas por respeito. Ela moveu o berço vazio de Cecília, não para destruí-lo, mas para colocá-lo em um canto silencioso, permitindo que a luz do sol entrasse pela primeira vez em anos. Ela sentiu que, ao limpar a casa, estava limpando a alma de Silas. Uma tarde,
Ela o encontrou na varanda, sentado no balanço enferrujado, observando a neve que começava a cair, fina e pontiaguda. Silas, ela chamou, eu limpei o quarto de cima. Não é mais um santuário de fantasmas, é apenas um quarto frio. Ele não se virou. E é assim que deve ser. Você vai nos deixar ir agora? Ele hesitou. Eu assinei os papéis. Você pode ir quando quiser. Mas ele não disse, vá. O inverno está pesado. Não temos para onde ir que seja seguro o suficiente para Tiago agora. Eu ficarei até que a neve derreta, se você me permitir. Não como serva, como alguém que ajuda. Silas assentiu lentamente. O fato de ela ter ficado, mesmo sendo livre, era a única coisa que o impedia de desabar completamente. Elara, ao invés de fugir de sua fazenda de dor, estava ajudando-o a habitá-la novamente. A reconstrução de Silas começou nos detalhes mais banais. Ele começou a falar sobre a fazenda, sobre o gado que precisava ser vendido na primavera, sobre os planos que ele e Cecília tinham para plantar macieiras. Elara ouvia, sem julgamento, misturando-se a ele como uma parte silenciosa de seu luto. Em troca, ele começou a ver Tiago, não como o símbolo do pecado que ele havia castigado, mas como a manifestação da vida. Uma manhã, Elara estava na cozinha, aquecendo leite, quando Silas entrou, segurando algo nas mãos. Era uma manta de lã grossa, cinza e macia. Não é a melhor lã, ele disse, evitando o olhar dela, mas vai manter o bebê aquecido quando o frio apertar. Ele a entregou. O gesto, pequeno e desajeitado, era maior que a assinatura no papel. Era um reconhecimento do valor de Tiago e do perdão silencioso que Elara lhe oferecia. Elara aceitou a manta e seus dedos tocaram brevemente os dele. Obrigada, Silas. Não é preciso agradecer. A dívida está paga. Ele fez uma pausa olhando para a pequena manta nas mãos dela. A dívida é minha. A partir daquele momento, a casa deixou de ser um calabouço e começou a se transformar em um refúgio de inverno. Elara mantinha sua dignidade, e Silas, a cada dia que passava, recuperava um pedaço de sua humanidade. Ele não era mais o fazendeiro solitário que chicoteava. Era o homem que, confrontado com a dor de seu passado, havia escolhido finalmente proteger a vida, não puni-la. A resiliência de Elara não apenas garantiu sua liberdade, mas também forçou a redenção do homem que a havia condenado. Eles estavam isolados pelo inverno, unidos não pelo casamento ou pela servidão, mas pela dura e inegável verdade que haviam compartilhado naquele sótão empoeirado. E a vida de Tiago, a prova viva dessa redenção, era o único som que quebrava o silêncio da neve. A primavera, pensava Elara, traria a liberdade total, mas por enquanto, o calor daquela cozinha compartilhada era a única forma de cura para ambos. A primavera, pensava Elara, traria a liberdade total, mas, por enquanto, o calor daquela cozinha compartilhada era a única forma de cura para ambos. O fazendeiro solitário ela foi chicoteada por ter tido um filho fora do casamento. Mas o fazendeiro solitário fez isso, e a escolha que ele tomou naquele inverno mudou o destino de duas almas para sempre. Você lembra de um tempo em que a honra era medida pelo açoite e a sobrevivência dependia da força bruta? Esta é a história de Elara e Silas e do preço pago pela dignidade. Se você se emocionou com a jornada de redenção deles, deixe seu like, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder o final desta saga que prova que a verdadeira força reside no perdão. Os dias se alongaram e o isolamento da neve se transformou em uma quietude produtiva. O ritmo da casa já não era mais o de um carcereiro e sua prisioneira, mas o de dois estranhos, ligados pela necessidade mútua e, mais profundamente, pelo pequeno corpo que dormia no berço improvisado. Silas observava Elara.
Ele notava o jeito como ela dobrava as roupas de linho com precisão militar, o cuidado quase reverente com que ela tratava Tiago, e a dignidade inabalável que ela mantinha mesmo ao lhe servir o café da manhã. Ela nunca lhe cobrou o passado. Nunca mencionou as cicatrizes. A punição de Silas agora vinha da ausência desse confronto. A gentileza silenciosa dela era o julgamento mais severo. Os cheiros na fazenda mudaram. O odor de umidade e medo deu lugar ao aroma de pão recém-assado e óleo de linhaça. Silas, que mal falava, começou a narrar em voz baixa as necessidades do gado, os desafios da próxima colheita. Elara ouvia, assentia e, ocasionalmente, oferecia uma sugestão prática vinda de sua criação no campo. Eles estavam aprendendo a coexistir, a mover-se ao redor um do outro, sem a tensão destrutiva que marcara o início da convivência. Ele reparou que o medo nos olhos dela havia diminuído, substituído por uma vigilância cautelosa, mas não mais aterrorizada. Ela havia conquistado o espaço que ele lhe havia dado, e ele a respeitava por isso. Foi em uma tarde cinzenta, quando o telhado começou a pingar incessantemente, sinalizando o inevitável degelo. Silas estava consertando uma cerca na parte de trás e, ao voltar, ouviu Elara cantarolar uma canção de ninar. Não era triste, mas uma melodia simples e firme. Ele parou na porta, os ombros curvados não mais pelo peso da solidão, mas pelo peso da responsabilidade recém-descoberta. Ele havia passado anos fugindo do remorso, enterrando-o no trabalho duro e na indiferença. Agora ele tinha que encará-lo, porque o remorso tinha o rosto de um bebê e as mãos gentis de sua mãe. Naquela noite, o silêncio da mesa foi interrompido não pelo som do vento, mas por uma pergunta direta de Elara. — Você está inquieto, Silas? O que o incomoda? Ele colocou o garfo no prato. O som metálico pareceu ensurdecedor. — A neve está indo embora. — Sim, a primavera. Com a primavera, a estrada estará livre. Ele olhou para ela finalmente. Seus olhos eram castanhos, profundos e cansados. — Você pode ir. Eu a levarei para onde quiser. Eu darei a Tiago o que precisar para começar de novo, em qualquer lugar. O que aconteceu, aconteceu por minha mão, e nada que eu faça pode desfazer o que você sofreu. Mas eu posso garantir que você seja livre. A liberdade. Era a palavra que ela esperava ouvir desde o dia em que o primeiro golpe atingiu suas costas. Ela olhou para a janela, para o céu que estava ficando ligeiramente mais claro a cada noite. A liberdade era um pássaro, e as grades haviam sumido. — E você, Silas? — perguntou ela suavemente. — Eu? Ele deu um sorriso triste. — Eu ficarei. Tentarei reconstruir o que destruí. A fazenda é minha vida, meu castigo e meu refúgio. Elara não respondeu imediatamente. Ela pegou a mãozinha gordinha de Tiago, que dormia aninhado ao seu lado. Ela não tinha ilusões sobre Silas. Ele era um homem quebrado, capaz de crueldade, mas que havia se permitido ser reconstruído pela luz de uma criança e pelo desafio de uma mulher. Ela havia visto o peso do arrependimento esmagá-lo, dia após dia. Ela não havia conquistado apenas sua liberdade, mas também a alma dele. — Onde eu iria? Ela perguntou. — Eu voltaria para a humilhação do vilarejo? Eu andaria de fazenda em fazenda, mendigando trabalho com um filho nos braços? Eu não quero a liberdade se ela for apenas mais uma forma de servidão. Silas apertou as mãos. Ele nunca havia considerado que a vida dela fora da fazenda pudesse ser pior do que a vida nela. — Você poderia se casar com um bom homem, ele sugeriu, com a voz embargada. E o que Tiago diria ao bom homem sobre as cicatrizes de sua mãe? Ela respirou fundo. — Você me chicoteou. Isso jamais será esquecido, Silas. Mas você também deu a mim e a Tiago um teto, comida e, mais importante, você nos deu o que ninguém mais nos daria: a chance de viver em paz.
Ela olhou para ele com uma franqueza assustadora. Você se redimiu em silêncio. Você não exigiu o meu perdão e por isso eu o dou. As lágrimas vieram nos olhos de Silas pela primeira vez desde que era um menino. Não eram lágrimas de raiva, mas de um alívio avassalador. Ele havia sido perdoado pela única pessoa que tinha o direito de condená-lo. Fique, Elara, não como minha empregada, nem como minha prisioneira, mas como você é. Eu não posso prometer o amor de um marido, pois eu mal sei amar a mim mesmo. Mas eu prometo respeitar você, proteger você e a Tiago. Você pode ser dona desta casa tanto quanto eu. Eu preciso de ajuda, Elara, e eu preciso de vocês. O fazendeiro solitário, o homem de punho de ferro, estava mendigando por uma chance de decência. Elara sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Ela havia visto que o amor não era apenas a paixão ardente que a levara à desgraça, mas também a construção sólida de respeito e segurança. Ela viu no olhar de Silas a promessa de uma vida estável para seu filho. Nós ficaremos, disse ela, mas com uma condição, Silas. A porta da frente fica aberta. Se eu quiser ir, eu irei, não por medo, mas por escolha. Silas se levantou, caminhou até a porta e abriu o ferrolho que rangia. O cheiro da terra úmida e do pinho invadiu a cozinha. O mundo estava aberto. Está aberta, ele confirmou. Elara se levantou, foi até o armário e tirou uma jarra de água. A vida seguia, simples e real. Eles não se casaram imediatamente. Não havia necessidade de pressa ou de mentiras. O casamento deles se deu dia após dia, nas tarefas silenciosas, na observação de Tiago engatinhar pela primeira vez. A fazenda, antes um lugar de punição, floresceu sob o cuidado compartilhado, tornando-se um refúgio de dignidade e resiliência. O valor humano de Elara não se mediu pela pureza de seu corpo ou pela obediência, mas pela sua força em transformar a crueldade em um lar. E Silas, o fazendeiro solitário, descobriu que o perdão, quando verdadeiro, tem o poder de nos libertar de nós mesmos. Se você acredita na força do perdão e na capacidade humana de redenção, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e compartilhe esta saga para que mais pessoas conheçam a história de Elara e Silas. E fique ligado, pois uma nova história está prestes a começar.